corações. Amém. É o que nós pedimos e desde já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. 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 Podem sentar, irmãos. Nós estamos encerrando, neste último domingo do mês de outubro, aquilo que iniciamos no primeiro domingo, falando sobre alguns aspectos da nossa fé como cristãos reformados, tanto nos editoriais do boletim, cada domingo, encerrando hoje, falando sobre a fé reformada e alguns pontos que são característicos desta fé que professamos, como herdeiros da reforma. E nos domingos pela manhã, no nosso culto matinal, resolvemos discorrer sobre a justificação. Já falamos algumas coisas, tanto em termos conceituais, como em termos de definição teológica, definição bíblica sobre a justificação, o que não vamos repetir. Contanto que venhamos ainda continuar falando sobre este tema. Eu vou pedir a você, obrigado, meu irmão, vou pedir a você que abra a sua Bíblia. Então, no texto que estamos usando desde o primeiro domingo, que é o texto de Romanos, lá no capítulo 5, nós vamos fazer a leitura apenas dos versículos 9 a 11. Mas você vai ficar com a sua Bíblia aberta, porque nós vamos falar algumas coisas que estão inseridas aí no contexto anterior e posterior. E tentar, então, nesta manhã, fechar, não esgotar, mas fechar nosso tema refletido nesses domingos. Romanos 5, de 9 a 11. Mesmo assentado, assentada, você permaneça reverentemente atenta à leitura, e após a leitura feita, que a sua Bíblia continue aberta. Diz assim a palavra do Senhor, Romanos 5, 9. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Amém. Os irmãos devem estar lembrados que a carta que Paulo escreve à igreja que se encontrava em Roma é tida como a carta da doutrina da justificação pela fé. E depois de Paulo dizer que é através do Evangelho, lá no capítulo 1, versículos 16 e 17, que é o poder de Deus para a salvação de todo que vier a crer, ele discorre lá no capítulo 10 sobre o anúncio desse Evangelho, a proclamação desse Evangelho, dizendo que a salvação que vem pelo poder do Evangelho precisa ser pregada, precisa ser anunciada, precisa ser proclamada. E essa salvação nada mais é do que a mensagem redentora, reconciliatória de Deus na pessoa do seu Filho bendito, Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. E dentre esses dois capítulos, Paulo discorre sobre algumas doutrinas. E ele fala, dentre elas, a primeira, de onde todas as outras estão atreladas, que é a doutrina da justificação pela fé. No capítulo 4, ele toma o exemplo de dois homens do Velho Testamento. Um antes da própria lei
e outro depois da lei, no período monárquico. Eles tomam o exemplo de Abraão, que foi justificado pela fé, mesmo antes da lei ter sido dada através de Moisés. E depois cita Davi, que também foi justificado pela fé, e não por causa da lei. Inclusive, Paulo discorre sobre o exemplo de Davi, mostrando que através da graça de Deus foi ele perdoado, depois de ter cometido um pecado grande contra o próprio Deus e adulterado com Betsaba, além de ter mandado o marido dela para a frente de batalha e ter planejado a morte de Urias. Então Davi cometeu um grande pecado. E Natã, que significa a graça de Deus, o confrontou e ele recebeu o perdão de Deus. Daí ele escreve o Salmo 51 e o Salmo 32, que são salmos clássicos para o momento de contrição, de confissão, mas que representam de maneira muito clara no Velho Testamento a abundância da graça redentora de Deus em Cristo Jesus para com o pecador que se arrepende. Agora, como é que isso se torna em efeito para a nossa vida? Por meio da justificação. E como é que a justificação nos chega? Pela fé. E esta fé nós recebemos de que forma? Como um dom de Deus. Não é produto da nossa obra, da operosidade, do nosso dever de cumprir a lei. Mas Deus nos dá, pela fé, a condição de crermos em toda a obra de Cristo Jesus realizada por nós. Por isso que Paulo diz lá em Efésios 2, pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, esta fé que é o meio pela qual você recebeu a graça redentora, não vem de você, vem de Deus, que te dotou, te capacitou, para que você pudesse crer no seu Filho Jesus Cristo. E então, nós entendemos que, de fato, a doutrina da justificação vem pela fé. E essa doutrina é que produz paz com Deus. E nós então discorremos aí no capítulo 5, do verso 1 até o verso número 2, sobre os benefícios que nós obtivemos com a justificação. E nós pontuamos os benefícios que estão aí de maneira muito clara nos versículos 1 e 2 do capítulo 5. Depois nós falamos do caráter da justificação. E mostramos que isso está de maneira muito bem clara nos versículos 3 a 5, que nos caracteriza como justificados. E depois nós falamos que tudo isso é produto do amor de Deus, que foi derramado em nossos corações, quando ainda éramos pecadores. E falamos disso nos versículos 6 a 8. Hoje eu quero concluir essa ideia da justificação que temos pontuado aqui, tanto bíblica em sua definição, como conceitualmente bíblica também na sua definição e teologicamente, falando com os irmãos sobre o benefício que temos, o caráter que temos, mas sobretudo a forma segura do livramento que temos na pessoa bendita de Jesus Cristo. Olhem o texto que nós lemos aí dos versículos 9 a 11. Veja como é que Paulo começa a carta, o capítulo 5, dizendo que nós devemos nos alegrar pelos benefícios. Depois ele diz que devemos nos alegrar com o caráter. Agora ele conclui dizendo, não somente isto, alegrem-se também, gloriem-se também em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem vocês receberam agora o quê? A reconciliação. E esse texto aqui nos fala da alegria, da segurança que temos em Deus, que nos reconciliou com Ele, na pessoa bendita do seu Filho Jesus Cristo. Então, a justificação nos garante segurança, ou melhor, a justificação nos dá a segurança de que pertencemos a Deus, de que somos dele, não porque fizemos qualquer coisa, mas por aquilo
que Ele fez por nós, a pessoa do seu Filho Jesus Cristo, nos reconciliando consigo mesmo. É interessante, irmãos, que esta é a ideia que está impregnada na mente do apóstolo Paulo. Abra aí a sua Bíblia lá na carta de Paulo aos Efésios, onde Paulo discorre também de maneira muito clara sobre esta questão da justificação e nos fala que é produto da graça de Deus. Olha o versículo de número 13 em diante do capítulo 2. Versículo 12 em diante. Paulo diz assim: naquele tempo, ou seja, quando estávamos mortos em nossos delitos e pecados, que ele começa a falar lá no versículo número 1, e ele nos deu vida por intermédio de Jesus Cristo, e que pela graça que nos veio, nós alcançamos isso por meio da fé. Ele vai discorrendo sobre essa questão e diz: naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos à aliança, as alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Paulo está falando aqui que quando nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, quando não havíamos ainda sido alcançados pela graça regeneradora e salvadora de Jesus Cristo, quando ainda não havíamos sido declarados justos por Deus, nós estávamos de maneira muito clara, separados de Deus, e além de separados de Deus, estávamos vivendo sem Ele, e sem Ele não havia esperança, segurança para nós. É o que diz o versículo 12. Agora olha o versículo 13, diz assim: mas, é uma expressão de maneira muito clara, que nos mostra que há uma diferença agora. Diz o Senhor, através de Paulo aos crentes de Éfeso: agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, mostrando que através de Cristo, da sua morte expiatória, nós somos agora aproximados de Deus. Porque Ele é a nossa paz, aquela paz que Ele fala lá no versículo 1, do capítulo 5 de Romanos, e derribou a parede da separação que estava no meio, a inimizade que nos separava uns dos outros. E o versículo 17 diz: e vindo evangelizou esta paz que já vimos a vós outros que estáveis longe, e a paz também aos que estavam perto, falando de gentios e judeus. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, versículo 19, e sois famílias de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário, dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Sabe o que significa isto? Segurança. A segurança que temos no nosso relacionamento com Deus, a segurança que temos para a nossa vida com Deus, está na obra da reconciliação, que é a direção de Deus para nos trazer de volta para Ele. Isso porque Ele mesmo nos justificou. Então, meu irmão, minha irmã, qual é o ensino que nós tiramos desses versículos aqui, que lemos nessa manhã, 9 a 11 de Romanos 5? Algumas lições para mim e para você. Primeira delas: aqueles que foram justificados por Deus devem se alegrar, porque jamais serão frustrados em sua esperança de vida e em sua segurança eterna. O que Paulo está dizendo aqui é justamente isto, que por causa da morte de Jesus Cristo, nós fomos reconciliados com Ele, seremos salvos pela sua vida. Paulo está dizendo: se quando nós éramos inimigos, Ele nos justificou, quanto mais agora que somos salvos, Ele não nos reconciliará com Deus? Meu irmão, essa é a segurança que eu e você temos e possuímos. Por isso que o pecado, que muitas vezes se avizinha de nós, e às vezes nos leva à queda, nos faz pecar contra o Senhor,
nem esse pecado nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Porque o Senhor vai tratar com aqueles que pecaram, com o seu grande amor, e os perdoará, e os reconciliará de novo pela vida de Cristo Jesus, porque esses estão justificados, declarados justos. Não está dizendo que devemos pecar. Olha o entendimento de Paulo no capítulo 6, versículo 1. Preste atenção, porque algumas pessoas entendem a doutrina da justificação assim. Já que nós somos justificados, especialmente os hipercalvinistas, que acreditam na eleição como obra de Deus, e que por isso jamais estarão perdidos, e de fato não estarão, e se fiam nisto e vivem uma vida desassociada, são antinoministas, não acreditam no aspecto moral e ético da lei, e acham que podem viver à vontade, cometendo delitos e pecando, e indo pedir perdão a Deus. Não, ao contrário. Aqueles que foram justificados vivem seguros em Deus para não cometerem pecado, e quando cometem são por Deus perdoados. Olha o capítulo 6, versículo 1. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Porque Paulo havia dito aí no versículo de número 20, do capítulo de número 5, que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Aí ele leva o raciocínio ao termo final. Porque a graça de Deus é maior do que o pecado, eu vou viver pecando? Ele responde, de maneira alguma, de modo nenhum, versículo 2. Como viveremos ainda no pecado? Nós, os que para ele morremos. Que Paulo está dizendo que quem foi reconciliado com Deus, embora pecador, deve mortificar o efeito do pecado na sua vida. Isso vai me dar segurança no meu relacionamento com o Senhor. Então, quando a gente fala aí no versículo 9 sobre a justificação, nós estamos mostrando que é a condição legal que nós nos encontramos diante de Deus. Somos declarados justos. Glória a Deus por isso. A justificação é um ato. A santificação que Paulo vai desenvolver a partir do capítulo 6 é um processo contínuo e diário. A justificação é um ato declaratório e único de Deus. É unilateral. Veio dele para mim. A santificação é um ato de responsabilidade nossa. É Deus, através do seu Espírito, produzindo em mim os efeitos da santificação, e eu, com minha responsabilidade agora como salvo, como eleito, como justificado, buscando cada dia mais me santificar diante dele. E isso é que traz segurança para o crente. Não é aquilo que faz, e nem muito menos a lei. E o versículo número 10 do capítulo 5 de Romanos trata da nossa relação pessoal com Deus. Se o versículo 9 é declaratório, diz que fomos justificados, o versículo 10 fala da nossa relação com o Senhor. Discorre como nós nos relacionamos com Deus. Primeiro, como um Deus que nos amou profundamente. A relação com Deus, meu irmão, minha irmã, é firmada na base do seu amor. É o amor de Deus que nos garante, que nos assegura que somos dele. Amém? Segundo, a relação com Deus é feita com base na expiação do sacrifício de Cristo Jesus. Olha o versículo 10, o que diz aí? Que quando inimigos, e olhe lá o versículo de número 8, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Isso refere-se ao amor de Deus que nos mantém nele e nos dá segurança. Agora o versículo 10 diz, porque se nós, quando inimigos, aqueles que o amor de Deus se manifestou, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, e morte aqui significa sacrifício vicário, significa sofrimento de Jesus, significa o sangue vertido de Jesus, e é aquilo que eu disse outro dia aqui, vou repetir. Presta atenção
nisso porque é muito interessante. Foi dito por um chinês convertido ao cristianismo no século XX. Embora não concorde em muitos aspectos do seu pensamento, mas em respeito à obra redentora de Cristo Jesus, ele foi preciso. O seu nome é Watchmani. Ele dizia assim: o sangue soluciona o problema daquilo que nós fizemos, daquilo que nós cometemos, pecados. Agora a cruz soluciona o problema daquilo que nós somos, pecadores. Enquanto isso estiver impregnado em nossa mente, em nosso coração, nós vamos entender que estamos seguros na obra vicária de Cristo Jesus. Eu e você precisamos desenvolver esse raciocínio, que fomos justificados quando éramos mortos, estávamos mortos, Ele nos deu vida. E agora, reconciliados com Ele, temos a segurança de vivermos esta vida como justificados para a glória dEle. Amém? E por fim, meu irmão, esse texto nos ensina que nós seremos salvos da ira de Deus. Preste atenção nisso. Escapar da ira de Deus não significa escapar apenas lá na eternidade. Porque há muita gente que pensa apenas no juízo, e deve pensar mesmo. Mas os crentes, os que foram alcançados por Deus, por sua graça redentora e por Ele justificados, devem compreender que a ira condenatória de Deus não repousa sobre suas vidas. Deus não é para ser de forma alguma entendido para nós como crentes como um Deus de ira, mas sim como um Deus de amor. Embora saibamos que Ele se ira e que a sua ira é terrível, como diz o escritor sagrado aos Hebreus, por isso devemos viver com a nossa vida ajustada em nosso relacionamento com o Senhor, mas Ele não está falando da ira de Deus apenas vindoura, que vamos escapar. Está nos mostrando que aqueles que foram justificados escapam continuamente da ira de Deus sobre suas vidas, dia após dia, por causa da obra medianeira, substitutiva e vicária de Cristo Jesus. Agora você imagine aí, meu irmão, minha irmã, se quando você cometesse um pecado e um delito, porque somos pecadores, não devemos nos esquecer disso, a ira de Deus te visitasse. Imagina aí qualquer pecado, porque não existe pecado maior nem pecado menor. Agora imagine se não fosse a justiça de Deus implantada em você, te dando a segurança da reconciliação e de um relacionamento mantido com base no amor de Deus. Como é que você estaria? Jeremias foi preciso quanto a esse entendimento. Disse que se não fosse a sua misericórdia, a palavra que aparece lá para misericórdia, é a mesma palavra que é usada para a bondade, para a graça e para amor. Recede, se renovando a cada manhã sobre nós. O que Jeremias diz? Estaríamos destruídos, consumidos. Por isso, meu irmão, devemos nos alegrar com a doutrina da justificação. Ela nos dá segurança diante de Deus. Mesmo quando pecamos, nós temos o perdão dos nossos pecados concedido por Deus, quando confessados e abandonados, fruto de um profundo e sincero arrependimento. Isso nos mantém seguros com Ele. Amém? E por fim, o que eu tenho que fazer diante de tamanha verdade? Verso 11. Não apenas isto. Nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Se alegre no Senhor, regozije-se em Deus, em virtude das bênçãos que Ele tem reservado para você, no futuro,
mas as bênçãos do perdão reservada para você hoje no presente. Alegre-se aqueles que com fé e humildemente estiverem com esse entendimento e saltarem de alegria, regozijarem-se com a beleza da reconciliação que há em Deus e com a vida de justificados, vão ter contínua alegria aqui daquilo que está reservado já no porvir, de uma plena e gloriosa alegria da salvação. O que eu quero dizer com isso? 3 verdades para finalizar. Primeiro, entenda que os pecados passados foram perdoados. Creia que Deus te perdoou de todos os teus pecados. Eu estava lendo um texto, aliás, eu estou lendo um livro que está me trazendo de volta aquilo que há muito tempo a gente já viu e já leu. E entre outras coisas, que é um livro de devocionais diárias, sobre vários textos e vários livros que esse autor escreveu ao longo da sua vida cristã, e ele estava falando justamente da questão passada, daqueles que não sentem-se perdoados pelos seus pecados cometidos no passado. E eu estou até preparando uma mensagem em cima disso. Aí ele diz assim, que depressão é excesso de passado na nossa vida, ligado a algum pecado cometido. De fato, depressão é uma doença, deve ser tratado patologicamente e clinicamente. Mas, via de regra, a depressão está associada a um pecado cometido no passado, ou alguns pecados, que a pessoa não se sente perdoada, e esse excesso do passado na sua mente, no seu coração, a destrói. E não há nada nem ninguém que possa consertá-la. Só quando ela se sentir perdoada por Deus. E de novo voltar à comunhão com o Senhor. Diz este autor. Aí ele fala, já a ansiedade é o excesso com o futuro. A depressão é excesso de passado. Geralmente ligado a pecados não confessados e, portanto, não perdoados. E a ansiedade igualmente é pecado. Está relacionado com excesso de futuro. Com as coisas que eu nem sei que ainda virão e que excedem ao meu entendimento, a minha compreensão e que tomam conta do meu ser e que me fazem viver ansioso e preocupado todo dia antes do dia chegar. Também é pecado. E é por isso que muitos cristãos não vivem a alegria da justificação. Não se gloriam no Senhor, porque não experimentam o presente reconciliatório e grandioso do amor de Deus para a sua vida no hoje, no aqui e no agora. Então pensa nisso. Os pecados passados estão perdoados. O acesso do presente está assegurado. Eu tenho livre acesso, garantido por Jesus, para me aproximar de Deus e diante dele dizer, Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, tem misericórdia de mim. Me assiste, me ajuda, me reconcilia contigo. Falar como Davi fez no Salmo 51. Não me retires o teu Santo Espírito, mas restitui em mim a alegria da tua salvação. Viver de novo contente com os feitos do Senhor no presente, e isso é possível e me está assegurado por causa do trono da graça de Deus que é aberto a mim toda hora que eu chegar a Ele. E me alegrar também com a glória futura. A glória futura me está garantida. E nada nem ninguém tirará de mim a certeza da salvação que me foi conquistada por Cristo Jesus para a glória eterna. Entendeu, então, por que você deve se alegrar com a justificação também, na glória dela, sabendo que teus pecados passados foram perdoados. Assegurado no presente, na garantia de livre acesso a Deus, para que você se aproxime dele e busque o seu grande amor perdoador. E a certeza inequívoca de um futuro garantido, que você desfrutará eternamente da presença gloriosa de Deus. Quem vive sem esperança
vive sem expectativa do amanhã. Só tem esperança quem crê no amanhã. Eu fico pensando, irmão, irmã, sobre o número de pessoas que vivem um estado de baixa espiritual e que no presente continuam amarradas ao passado. Vão perder de vista a perspectiva do futuro. E se você não souber conjugar esses 3 tempos da sua vida em relação à justificação, você vai ser alguém que vai experimentar nos seus dias aqui a tristeza e não se gloriará no Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Hoje, por aquilo que Ele fez ontem, para nos garantir o amanhã. A justificação. Que Deus nos abençoe. Amém mesmo? Vamos ficar de pé. Encerrar o nosso culto. Abrindo o nosso cenário. No hino Louvor ao Redentor. 99. Minha alma louva ao Redentor, Jesus, teu Rei, teu Salvador. Dizendo ele a sua alma, o compositor aqui, ó. Minha alma louva ao Redentor. Jesus, teu Rei, minha alma. Jesus, teu Salvador, minha alma. Por isso não fica aí preso ao passado. Morreu na cruz em teu lugar e a salvação te veio dar. Livrar a tua alma desta agrura penosa do presente. Sim, sobre a cruz em meu lugar, Jesus morreu e me salvou. Firme e seguro posso andar, porque seu sangue me lavou. Eu creio que posso andar seguro nesse mundo, ainda que pecador, mas perdoado por Deus. Ó, quão perdido e longe andei, rebelde a Deus e a sua lei. Com terno e tão paciente amor, seguiu-me sempre o Salvador. Bendito o dia, quando enfim vi Cristo sobre a cruz por mim. Vencido por tão grande amor, rendi-me logo ao Salvador. Vem alma aflita descansar. Jesus te pode perdoar. A Ele entrega o coração e teu será o seu perdão. Sim, sobre a cruz, em meu lugar, Jesus morreu e me salvou. Firme e seguro posso andar, porque seu sangue me lavou, me reconciliou. Isso é a garantia da justificação. Cante. Minha alma louva ao Redentor, Jesus meu Rei, meu Salvador, morreu na cruz em meu lugar, e salvação me veio dar. Sim, sobre a cruz em meu lugar, Jesus morreu. Salvou, vive seguro posso andar, porque seu sangue me lavou. Ó, quão perdido e longe andei, rebelde a Deus e a sua lei, com terno e tão paciente amor, seguiu-me sempre o Salvador. Sobre a cruz em meu lugar, Jesus morreu. Sinta-se seguro, posso andar, porque seu sangue me lavou. Bendito foi o dia quando enfim Ele abriu os teus olhos, você contemplou o Cristo morto, crucificado, e o grande amor de Deus se alcançou ainda pecador. Logo você se rendeu a Ele. Se sobre a cruz em meu lugar,
salvou, firme e seguro posso andar, porque seu sangue me lava. Estás aflito em tua alma? Se você for justificado, tenha segurança na alegria do Senhor. Ele pode perdoar os teus pecados. Entrega o teu coração e receba dele o perdão. Sim, sobre a cruz, em meu lugar, Jesus morreu e me salvou, e me segurou. A irmã Inara vai orar ao Senhor nesse instante. Pai amado, Pai maravilhoso, nós só temos a Te agradecer, ó Deus. Te agradecer pelo sacrifício vicário na cruz. Te agradecer porque o Senhor nos tomou para Ti, Obrigado, ó Deus. Senhor. Te agradecer porque fazemos parte do Teu corpo espalhado sobre a face da terra, ó Deus. Quão maravilhoso foi, Senhor. Quão prova de amor o Senhor fez por nós, ó Deus, e nós só temos a Te agradecer por isso, ó Pai. Oh, Deus. Te agradecer pela palavra trazida nessa manhã, Oh, te Deus. agradecer pela oportunidade de ouvir o Teu servo, ó Pai, Oh, Deus, de Teu ouvir servo, as Pai. palavras que foram transmitidas através do Teu servo, ó Deus. Senhor, traze-nos mais tarde para a Tua casa, para Amém. continuar, ó Deus, e que a nossa vida seja esse dia após dia Amém. nos Teus caminhos, ó Por Pai. favor. Ensina-nos, Senhor, a estar diante de Ti. Ensina-nos, Senhor, a nos colocar como servos que somos, ó Que Pai. seja assim. Para que nunca nos esqueçamos, ó Pai, do tão grande e maravilhoso sacrifício feito na cruz, ó Pai. Oh, Deus. Para que um dia, Senhor, nesse grande dia, possamos nos encontrar com Ti, Por Senhor. favor. E estar eternamente diante de Ti, Oh, Te Deus. adorando e glorificando o Teu santo nome, Sim, Senhor. Senhor. Em nome do Senhor Jesus é que nós Te agradecemos por tudo. Amém. Amém. Que agora a graça bendita de Jesus, que nele nos escolheu antes da fundação do mundo, que o grande amor de Deus, que nos reconciliou consigo, nos garantindo a justificação e todo o poder do Espírito Santo de Deus, que aplica e administra em nós a obra da reconciliação e aplica em nós os benefícios do perdão, repouse sobre vós, Igreja de Deus aqui reunida nesta manhã, sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Amém. Amém. Enquanto chegamos à porta, e até a noite, às 18h30, no culto vespertino, se Deus quiser, nós estaremos juntos aqui mais uma vez.